Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta quarta aula de preparação para o nosso grande treinamento, que é a Jornada Expert in Excel. A Jornada Expert in Excel é um treinamento online e 100% gratuito que vai iniciar em poucos dias. E lá eu vou te passar o exato passo a passo usado por pessoas comuns para sair do nível básico ao nível avançado no Excel. Eu também vou mostrar como automatizar tarefas para que tu possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho, para que tu possas crescer neste ano de 2022. Para se registrar nesse treinamento é muito simples. Basta clicar no link que está na bio do meu Instagram ou no link aqui na descrição dessa aula, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no LinkedIn. No final desse treinamento eu também vou abrir as inscrições para a próxima turma do meu curso completo, onde eu dou um acompanhamento customizado, onde você tem sessões de dúvidas, um material assim totalmente customizado. Meu nome é Luiz Jó e na aula de hoje, presta atenção, na aula de hoje eu vou te mostrar como usar fórmulas no Excel e se tornar um profissional mais eficiente. Como é que você vai usar fórmulas e se tornar um profissional mais eficiente? Nessa aula você vai aprender a fazer isso. Não vai ser uma aula meramente teórica, vai ser uma aula prática. Vamos fazer exercícios aqui, vou te dar TPCs aqui também, ok? Mas por que falar disso? Por uma razão muito simples. Talvez você saiba, talvez não, mas deixa eu só dar um zoom aqui. Uma das maiores dificuldades que os profissionais enfrentam no mercado de trabalho é saber usar fórmulas no Excel. Essa é uma das maiores dificuldades. A maioria dos meus alunos, por exemplo, quando entram no meu curso, uma das maiores dificuldades deles é saber usar fórmulas no Excel. E essa dificuldade se estende, né? Por exemplo, como saber usar fórmulas, como usar fórmulas de forma isolada, saber usar uma única fórmula de forma isolada. Como combinar fórmulas, como juntar fórmulas para resolver um problema. Quando usar uma certa fórmula, por exemplo. Às vezes você sabe usar uma fórmula, você não sabe em que momento eu vou usar essa fórmula para resolver aquele problema, né? Você sabe usar, por exemplo, tem ali um VLOOKUP, você sabe usar. Mas em que momento eu vou usar a fórmula específica? Tenho um problema, dentre as tantas fórmulas que eu já sei usar, qual delas eu vou usar? E às vezes esquecer fórmulas, por exemplo. Não, por que você está falando desses problemas todos? Porque eu quero tratar todos esses problemas aqui nessa aula. Presta atenção. Só para você ter uma noção de onde é que eu vim. Quando eu era estagiário em 2017, já no meu terceiro ano de estágio, em 2017, só para você ver, no meu terceiro ano de estágio, em 2017, eu fui registrado num treinamento lá na empresa onde eu trabalhava. Uma portuguesa deu um treinamento e me registraram lá. E naquela altura eu não sabia assim nada de forma. Meu sonho naquela altura era saber o básico no Excel. Consegui fazer minhas fórmulas, consegui fazer minhas tabelas, fazer meus gráficos. Esse era meu sonho. Nem falava de automação, relatórios dinâmicos, nem entendia sobre essas coisas. Meu sonho era saber fazer o básico. E naquela altura eu não sabia usar fórmulas. Então, quando eu cheguei naquele treinamento, aí ela começou a ensinar fórmulas, e eu comecei a entender. Pela primeira vez na vida, eu comecei a entender sobre fórmulas. Eu fiquei assim, percebi que aquilo não era um bicho de sete cabeças. E você vai entender, mesmo nessa aula, se você não sabe usar fórmulas, esquece fórmulas, você vai sair dessa aula a perceber que as fórmulas não são um bicho de sete cabeças e você pode usar essas fórmulas e se tornar um profissional mais eficiente. Você vai entender isso. Então, naquele treinamento, eu comecei a entender várias fórmulas, resolvi vários exercícios. E eu saí dali assim, bem feliz, já sabia usar novas fórmulas. Só que começou a acontecer uma coisa quando eu voltei já para o lugar de trabalho. Porque eu saí do treinamento, voltei para o lugar de trabalho já para aplicar aquilo que eu aprendi. E ali uma coisa aconteceu. Eu comecei, por exemplo, a esquecer. Eu comecei a esquecer fórmulas. Me lembrei de algumas, mas esqueci boa parte das fórmulas. Aquelas que eu me lembrava, eu já não conseguia aplicar de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, eu aprendi algumas fórmulas, mas eu tinha um problema ali, eu já não conseguia aplicar, às vezes dava erro, eu já não entendia muito bem. E por que mais tarde, quando eu me tornei expert em Excel, olhando para trás, eu percebi o que me fez esquecer aquelas fórmulas, começaram a me baralhar e a portuguesa já não estava ali para me ajudar e enfim, tudo aquilo se baralhou na minha cabeça. Eu saí dali a perceber que eu poderia usar fórmulas, mas eu já esquecia, me baralhava, enfim. Por que tudo isso aconteceu? Por causa de uma única coisa. Porque a forma tradicional de ensinar Excel te leva a memorizar as fórmulas. Amigo, presta atenção, existe uma gramática aqui dentro do Excel, existe uma nomenclatura. O que é essa gramática ou nomenclatura que eu tanto falo? Só para você entender o quanto isso é sério para mim, eu escrevi um livro sobre isso, a gramática do Excel. Só para você entender essa gramática, o que é essa gramática do Excel exatamente? É um padrão de linguagem, assim como na língua portuguesa você
para falar uma língua. Ou seja, para falar português, por exemplo, você não precisou memorizar todas as palavras, você só entendeu a gramática, conheceu palavras novas, agora você consegue falar, você consegue misturar as palavras normalmente. Então, o Excel também tem isso. Eu vou aprofundar isso na jornada Expert em Excel, mas aqui eu quero começar a te entregar. Então, nessa aula, nós vamos fazer várias fórmulas e você vai começar a entender essa gramática. Você vai começar a perceber como usar fórmulas de não memorizar. Você vai entender como combinar fórmulas. E o que eu ganho a aprender tudo isso? Você começa a fazer um trabalho mais eficiente. Anota aí, as fórmulas te permitem fazer um trabalho de forma eficiente. E por que eu estou toda hora a falar de fazer trabalho eficiente e não fazer trabalho eficiente? Por uma razão muito simples. O que as empresas esperam do funcionário hoje em dia? É que ele consiga resolver problemas de forma rápida, consiga entregar relatórios dinâmicos, consiga deixar as coisas no automático. Só que você não tem como fazer relatórios dinâmicos sem saber fazer fórmulas. Você não tem como fazer automação sem saber fazer fórmulas. Vou te explicar por quê. Porque para você fazer um relatório, por exemplo, um gráfico que dança, esse gráfico está amarrado a uma tabela. Essa tabela precisa ter fórmulas. Para você fazer uma automação, por exemplo, você também tem que saber fazer as coisas de forma manual para depois deixar no automático. Eu falei isso na aula de preparação, na segunda aula, se eu não me engano. Eu falei disso. Que aula? Enfim. Se você esteve nessa aula, comenta aqui abaixo assim, estive na aula 2, por exemplo, de preparação. Só para você entender, para você fazer uma automação, a primeira coisa que eu disse lá é, você tem que saber fazer o trabalho de forma manual e quando você souber fazer de forma manual, aí você ensina o Excel a fazer de forma automática. Só que nesse processo de fazer de forma manual, você tem que saber fazer de forma para ser mais rápido. Então, é imprescindível saber usar a forma para se tornar um profissional mais eficiente. E quando você começa a se tornar um profissional mais eficiente, é aí que você começa a ganhar destaque no lugar de trabalho, é aí que você cresce profissionalmente. Então, essa aula é sobre isso. Essa aula é sobre isso, ok? Então, vamos lá. O que eu preparei aqui para você conseguir sair dessa aula a gerar resultado, a dominar fórmulas, a não esquecer essas coisas todas? Simples, eu trouxe exercícios práticos. Então, para você entender essa base, nós temos aqui, por exemplo, queremos pegar o primeiro nome deste texto, queremos pegar o apelido. E a primeira coisa que você tem que assim, colocar na cabeça é, suponha que isso aqui fosse uma base com 1000 linhas, ok? João, por que é importante saber usar fórmulas? Porque se você tiver 1000 linhas aqui e você quiser fazer a coisa de forma manual, você vai levar muito tempo. Então, a fórmula é o caminho para você ganhar essa eficiência. É através da fórmula que você vai ganhar essa eficiência, é através da forma que você vai fazer um relatório dinâmico e chamativo, é através da fórmula que depois você vai ensinar o Excel a memorizar esse passo a passo e isso tudo vai ficar automático, por exemplo. E aí você vai começar a ter liberdade de tempo para fazer um trabalho realmente que agrega valor à sua função. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá começar a fazer esse trabalho de fórmulas. A primeira coisa que você precisa entender, e isso tem que estar muito claro na tua cabeça na verdade são duas coisas. Primeira, as fórmulas estão organizadas aqui dentro do Excel com base numa certa estética. Se você achar que as fórmulas aqui estão organizadas, de qualquer maneira você já se enganou. As fórmulas estão organizadas em grupos. Por exemplo, temos fórmulas lógicas. Se eu quiser fazer aquilo, então, fórmulas lógicas. Tomar uma decisão mediante uma condição. Quero pegar o primeiro nome. Por que muita gente, por exemplo, não consegue saber assim? Nesse exercício eu tenho que usar que fórmula específica. Sabe por que as pessoas não sabem? Porque as pessoas não entendem isso que eu estou a explicar agora. Quero pegar o primeiro nome deste texto. Vou usar uma forma de lookup and reference, forma de matemática e trigonometria, forma de texto ou forma de lógica. Vou usar a forma de manipulação de texto, porque eu quero manipular esse texto, eu quero pegar um pedaço desse texto. Então veja só como a Microsoft já nos entregou tudo organizado. Então esse conceito já faz parte da gramática. Na jornada que eu vou desenhar isso para si. Você vai entender lá, você vai ficar de boca aberta. Mas você percebe que, por exemplo, sempre que alguém diz que não consegue identificar qual é a forma para resolver um problema, eu já sei que ela não entende, não sabe interpretar isso aqui, por exemplo. Por quê? Porque isto aqui já está organizado de tal forma que você saiba onde buscar as fórmulas. Então, eu quero pegar o primeiro nome. É forma de manipulação de texto, amigo. Vamos lá supor que eu quisesse pegar a data de hoje. Qual seria a fórmula? Seria uma forma de manipulação de data. Que fórmula é essa? Today. É a fórmula today. Está aqui. Dia 17 de janeiro de 2022. Então você começa a entender que as fórmulas
elas falam aqui dentro do Excel. Você vai perceber mais coisas. Eu vou te entregar mais coisas dessa gramática. Você vai sair dessa aula, anota aí, você vai sair dessa aula a saber quando usar uma fórmula, como usar uma fórmula de forma isolada, como combinar fórmulas, que fórmula usar em que dado momento. E nós vamos fazer isso de forma prática, aqui. Vamos resolver exercícios práticos aqui, ok? E no final dessa aula também vou te explicar como é que você vai ter esta planilha aqui. Como é que você vai fazer para ter essa planilha para você poder praticar? Porque definitivamente isso aqui não é uma aula de blá 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 blá. É uma aula de praticar. Os experts são aqueles que praticam, que executam. E qual é a vantagem, por exemplo, de você fazer um curso online? Sabe qual é a vantagem de fazer um curso online? É que você vai ter a chance de pegar essa planilha, resolver exercícios. Lá na jornada Expert X, nós vamos dar acesso a um grupo onde você vai poder tirar dúvidas. Você vai poder assistir essa aula, ir tentar aplicar, ter dúvidas e voltar para poder tirar essas dúvidas. Qual é a desvantagem do curso presencial? No curso presencial você assiste uma aula, né? Assistiu uma aula, entendeu, porque já explica de forma simples e depois de entender, quando você vai tentar aplicar, você já não tem opção para tirar dúvida. Então, no meu curso completo, por exemplo, você tem uma sessão cara a cara ali comigo para partilhar a tela, tudo online, mas para partilhar a tela e você poder tirar suas dúvidas. Essa é uma das grandes vantagens do curso online. Você estuda, tenta aplicar, tem dúvida, você volta para o professor, tira dúvida. Enquanto que no presencial, como eu tive lá com aquela portuguesa, por exemplo, eu tive o treinamento, fui embora, passei mal. Já não tinha ninguém para me ajudar. Sorte eu tinha um mentor, mas já não era aquela pessoa que me ensinou. Okay? É por isso que eu não gosto de curso presencial. Porque, pelo menos para cursos práticos que nem Excel, o presencial não funciona. Porque você teve uma aula ali, foi embora, você ficou com dúvida. E aí, como é que você faz para encontrar o professor para tirar as dúvidas? Enquanto que no online, por exemplo, no meu curso completo, você tem essa sessão ali face a face, ok? Mas enfim. Então, para você pegar o primeiro nome, você vai precisar da forma de manipulação de texto, ok? Qual é a fórmula? Agora eu quero te entregar o segundo segredo. Uma das coisas que você tem que entender sobre fórmulas aqui no Excel é que as fórmulas falam. Repete assim, as fórmulas falam. Eu quero ser repetido, as fórmulas falam no Excel. Vou te ensinar a interpretar isso aí. Por exemplo, eu quero pegar aqui o primeiro nome. O primeiro nome é o quê? É a parte esquerda ou é a parte direita? É a parte esquerda. Aqui dentro do Excel existe uma fórmula left. Left significa esquerda. Ok? Então, já significa que existe uma fórmula right, direita. Existe também. Está aqui. Quero encontrar a letra E, aqui a posição da letra E. Qual seria a fórmula? Seria, por exemplo, find, encontrar, find, procurar, encontrar. Então, anota aí, a maioria dos nomes das fórmulas são sugestivos no Excel. Então, primeiro ponto, onde encontrar a fórmula do problema que eu quero resolver? É só analisar qual é o problema e você saber onde entrar aqui. Segundo ponto, os nomes das formas são sugestivos. Terceiro ponto, quando você colocar o mouse por cima do nome da forma, o Excel vai te dar uma explicação. Por exemplo, vou colocar o mouse aqui por cima da fórmula MAF. Veja lá, está escrito assim, retorna o mês, só que esse mês é através do número, em que 1 representa janeiro e 2 representa dezembro. Então, vamos lá supor que eu tenho a fórmula today aqui, que é a data. Vamos lá supor que eu tenho a data de hoje, dia 17 de dezembro de 2022. Se eu fizer a fórmula, por exemplo, month, que é o mês, eu já sei que ele vai me retornar 1 aqui, por exemplo, que representa janeiro. Jogo, como é que você sabe dizer? Você memorizou? Não. É porque quando eu aproximei aqui, por cima da fórmula month, ele logo deu esse texto, está escrito, retorna ao mês, só que eu achei em inglês, né? Porque o meu Excel está em inglês. Mas você consegue perceber que o Excel fala. O que é a gramática do Excel? A gramática do Excel é a capacidade que eu desenvolvo de interpretar tudo que existe aqui dentro do Excel. Não só forma, é tudo. Como é que eu faço para interpretar o que eu quiser? Como é que eu sei quais são as formas mais importantes? Como é que eu consigo pegar um exercício, por exemplo, e através dessa gramática conseguir transformar esse exercício de texto, de repente fazer uma forma, fazer um gráfico, por exemplo. Isso é a gramática do Excel. É um material completo para você entender tudo isso, ok? Então, eu já expliquei as principais regras aqui, que são um pouco conhecidas. Muita gente, quando usa, tem pessoas às vezes que conseguem usar fórmulas, mas de forma mecânica. Ele às vezes não sabe por que está a fazer isso, não sabe por que está a fazer aquilo. Está a fazer tudo de forma mecânica, ele não tem entendido. Quando isso acontece, o problema é que você esquece. E quando isso acontece, você memorizou. E quando isso acontece, você deixa de fazer um trabalho diferenciado, um trabalho eficiente, um trabalho único ali. Então vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá começar a resolver esse exercício. O que o exercício está a pedir aqui? Eu quero dar um zoom para você ver bem as coisas aqui. O que o primeiro exercício está a pedir? O primeiro exercício está a dizer assim, peço o primeiro nome.
Faça uma fórmula para me dar o primeiro nome. Porque é que tem que fazer a fórmula? Claro, para a gente não perder tempo. Ok? Como é que eu vou fazer? Vou usar uma forma de manipulação de texto, que é a forma left, que vai me trazer a parte esquerda deste texto. Então, eu vou fazer assim, left. Qual é assim? Primeira coisa, sempre que você vai fazer uma fórmula, você vai fazer igual o nome da fórmula, que na maioria das vezes é sugestivo, depois você vai abrir parênteses. Tá aqui, left, depois vou abrir parênteses. Quando você abre parênteses, o que que acontece? Eu vou desenhar isso aqui na jornada de Expert Tech. Desenha literalmente, vou pegar um... Deixa eu ver se tem um marcador aqui. Eu vou pegar esse marcador aqui e eu vou desenhar isso aqui num quadro lá na jornada de Expert Tech para si. Ok? Mas tudo bem. Por enquanto eu vou te entregando assim, você vai estar mais preparado. Isso aqui é uma aula de preparação para o nosso grande treinamento e depois dessa aula você vai estar mais preparado, ok? Para participar lá. Veja só, left igual, um nome sugestivo, abriu parênteses. Logo que você abre parênteses, aparecem umas coisas chamadas variáveis. Você tem que saber interpretar. São duas coisas. Ei, amigo, presta atenção. Se você não dominar a gramática do Excel, não tem como você se tornar expert em Excel. E se você não se tornar expert em Excel, não tem como você fazer um trabalho eficiente. Se você não fazer um trabalho eficiente, não tem como você ganhar destaque e crescer na carreira. Simples assim. Então, anota isso aqui. Anota como interpretar as variáveis. Primeiro, aqui está negrito, significa que essa variável tem que ser informada. Ele está dizendo assim, texto. Qual é o texto? Este aqui. Só que, claro, né? Existem alguns conceitos que antecedem o uso de fórmulas. Deslocação de fórmulas, trancar fórmulas, referência, concatenação, enfim, são conceitos que eu não vou conseguir explorar nessa aula, que é para nós não nos perdermos. Eu não vou só focar nas fórmulas, mas se você não entende trancar fórmulas, não entende deslocação, não entende de hierarquia, de referências, pode ser que eu fale alguma coisa aqui que você não entende, mas se você não entender, está tudo bem. É só colocar aqui nos comentários que eu pessoalmente vou te responder. Eu pessoalmente, ok? Vou te responder. Só que agora, como nós estamos a fazer essa aula aqui ao vivo, tá no Facebook, YouTube, Instagram, todo lugar, eu não vou conseguir estar a ler comentários desse todo sítio, então estou concentrado aqui na aula. Mas você vai colocar nos seus comentários aqui que no final da aula eu vou parar para te responder, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui a parte esquerda. Depois eu vou ter que informar qual é a quantidade de... Aqui está escrito assim, número de caracteres. O que são caracteres? Caractere é tudo que existe dentro de uma célula é um caractere. Aí você vai dizer assim, espaço é caractere? É. Ponto e vírgula é caractere? É. Caractere é tudo que existe dentro de uma célula. Você percebe que o segredo aqui é a interpretação. Quando você sabe interpretar, você sabe usar qualquer forma. É automático isso. Então, qual é a quantidade de caracteres? Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Jorge tem 5 letras. Vou escrever 5 aqui, vou fechar. Para vou clicar Enter. E Jorge vem incompleto. Se vê que tem um caractere aqui a mais, assim, um espaço. Então, vou mudar aqui onde vinha 5 para 6. Está ali, pegou. Então, já está. Já tenho aqui o primeiro nome através de uma fórmula. Existe um conceito aqui que é arrastar a fórmula, né? Que é basicamente pegar essa fórmula e replicar para as outras células. Eu vou arrastar essa fórmula. Veja lá, por exemplo, que Carlos veio errado, porque aqui tem espaço que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou escrever aqui 7, por exemplo. Carlos já está certo. Lara está certo, César está certo, Pedro está certo, Jaime está certo. Paulo, enfim. Mas aqui tem espaço, aqui não tem. E por aí vai. Qual é o problema dessa forma do jeito que está feita? Qual é o problema? É que, por exemplo, aqui onde eu fiz para Jorge, quando eu arrasto a forma, ela já não serve. Aí eu tenho que vir aqui, mudar de forma manual, por exemplo. Isso é um problema. Por quê? Porque quando eu faço fórmula, o meu principal objetivo é fazer apenas uma vez e arrastar. Imagina se aqui tivesse 1000 linhas. 1000. Se aqui tivesse 1000 linhas, amigo, eu tenho que poder fazer só uma forma e arrastar para eu poder ser mais eficiente, ganhar tempo. Então, eu preciso arranjar uma forma de fazer essa fórmula ficar dinâmica. E aqui a festa começa. É aqui onde a maioria dos amadores se perdem. É aqui onde a maioria dos amadores se perdem. A gente precisa começar a combinar fórmulas. Amigo, anota aí. Não tem como fazer um trabalho eficiente sem saber, no Excel, sem saber combinar fórmulas. Não tem como. É impossível. É impossível. Então, você precisa desenvolver a habilidade de combinação de fórmulas. Eu vou te ensinar a combinar fórmulas aqui. Um dos principais segredos para conseguir combinar fórmulas no Excel e fazer um trabalho diferenciado, um trabalho que chama a atenção, é simples. É saber interpretar aqui também.
É saber interpretar aqui também. Então eu quero te ensinar a interpretar isso aqui. Aqui, logo depois de abrir parênteses, quando você coloca o mouse aqui, aqui fica negrito. Significa que nós estamos a preencher esse texto. Depois no meu computador aqui vem vírgula. No teu computador pode ser ponto de vírgula. Eu coloquei vírgula. Depois ele diz, quando eu coloco o mouse aqui, ele colocou aqui negrito, é a segunda variável. Você tem que ser mestre na interpretação disso aí. Porque se você não for mestre na interpretação disso, não vai funcionar. Esse é o primeiro ponto. Ok? Segundo ponto, sempre que você tiver a fazer fórmulas, etc., muito cuidado com esses passos aqui no início. E na maioria das vezes nas empresas funciona assim. Você baixa a informação do sistema, por exemplo, SAP, Primavera, não sei qual é o sistema. Você baixa a informação daquele sistema. Quando você baixa a informação desse sistema, às vezes os números vêm desformatados. Às vezes tem um espaço no início, às vezes tem um ponto. Então, você precisa ter muito cuidado, tem que saber manipular essas coisas, ou fazer a tua forma para você poder apresentar a informação correta. Eu já fiz o relatório, apresentava a informação errada durante muito tempo no dia e meu chefe descobriu, colocaram a minha credibilidade na balança. Então, muito cuidado com isso. Aqui tem espaço, por exemplo. Então, vamos lá. Quero te ensinar algumas formas de forma separada e depois nós vamos combinar para resolver esse exercício. A primeira fórmula é a fórmula trim, de manipulação de texto. Jogo, olha, uma das formas mais difíceis aqui, uma das fórmulas mais difíceis de se usar aqui no Excel são formas de manipulação de texto. Sabe por quê? Porque quando você, presta atenção, as formas de manipulação de texto são difíceis por uma razão muito simples. Porque elas de forma isolada não resolvem problema nenhum. E no dia a dia nas empresas é assim. Uma fórmula só não vai resolver os teus problemas. Às vezes você tem que combinar fórmulas. Por que você está trazendo um exercício prático e talvez um pouco complicado? Porque eu quero que você saia dessa aula com micro resultados. Você saia dessa aula a entender, começar a interpretar as tuas fórmulas, saber combinar as fórmulas para você começar a fazer o trabalho eficiente. E aí você vai estar mais pronto para participar na jornada de Expert Excel. É por isso que no final dessa aula eu vou te mostrar como é que você vai obter esta planilha aqui para você poder praticar. E realmente resultado. Não adianta de nada você assistir essa aula, fazer comentários aqui embaixo, se você não praticar isso aqui não vai dar resultado. Esquece. Okay? Existe uma fórmula que é a fórmula trim. O que essa fórmula trim faz? Ela limpa os espaços nas extremidades. Se eu clicar aqui, fechar para fazer enter, o que aconteceu? Aqui tem Jorge com espaço na extremidade, aqui tem Jorge sem espaço na extremidade. Se eu der um zoom aqui, acho que você vai poder ver melhor. Deixa eu fazer assim. Vou fazer essa fórmula aqui do lado. Vou fazer assim. Trim. Esta célula. Fechei parênteses. Enter. Se você for a ver aqui, o Jorge tem espaço aqui, não tem. Por quê? Porque a fórmula trim elimina os espaços já onde? Nas extremidades. O Jorge aqui no meio foi eliminar o espaço. Não. É espaço na extremidade. A fórmula trim elimina o espaço na extremidade. Então, você sempre vai usar essa fórmula para empacotar com outras formas para isolar o espaço na extremidade. Então, agora, por exemplo, que eu fiz trim, se eu usar a fórmula, veja só, por que muitas pessoas se baralham? Se eu fizer a fórmula, por exemplo, aqui, left, selecionar o texto aqui, vírgula, 6 caracteres, fechar parênteses, todo mundo consegue entender. Mas se eu fizer assim, por exemplo, se eu fizer assim, trim, selecionar essa célula, fechar parênteses, enter, e agora fazer left. E agora fazer left. Só que em vez de selecionar esse texto, eu já tenho este texto com o trim, vírgula. E eu disser assim, Jorge tem quantos textos agora? 1, 2, 3, 4, 5. Por que agora vai ser 5 e não 6? Porque eu já fiz o trim, já limpei o espaço na extremidade. Não vai ser 5, fechar para gente. Agora, por exemplo, tem quem vai se baralhar. Combinei duas formas, a pessoa já começa a se baralhar. Não se baralha, amigo, é simples. Sabe por quê? Vou te explicar. Vou afastar as coisas para você começar a entender isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho na gramática é igual, nome da forma, abrir parênteses. Este parênteses é preto. Esse parênteses é preto. Significa que esse último também é preto. Significa que este aqui fechou este. Quando eu coloco o mouse aqui, logo depois de abrir parênteses, ele pede um texto. Esse texto é esse trim. É este texto que está aqui, mas sem espaço na extremidade. A2 é essa célula. Aqui no trim abriu com parênteses vermelho, fechou com vermelho. E nós vemos que este parênteses fecha este e este fecha este. Este aqui fecha este aqui e este vermelho fecha este aqui. Simples assim. Ok? Então aqui é a primeira variável, esse texto. Depois ele diz vírgula, está aqui vírgula. E a segunda variável, o número de caracteres é este aqui. Quantos caracteres tem Jorge? São 5. Enter.
Só que agora, quando eu arranjo essa fórmula para Carlos, não está a trazer a informação certa. Agora eu preciso arranjar uma fórmula. E calma, amigo, presta atenção. Se você está fazendo de forma manual hoje, não é que não está a ser eficiente, você está a perder tempo. E se você está a perder tempo, você é um funcionário comum. Coloca amor nas minhas palavras, para não entender isso aqui como ofensa, mas prender isso como uma provocação para você começar a fazer um trabalho diferenciado, você crescer. É por isso que eu criei a jornada Expert em Excel, que é um treinamento onde eu quero te entregar esse passo a passo para você chegar no nível avançado, você aprender a automatizar tarefas, você começar a fazer um trabalho diferenciado, você crescer no mercado de trabalho, você ganhar destaque e esse ano 2022 será um ano diferente na sua carreira. Simples assim, ok? Então veja só, eu preciso arranjar uma fórmula para contar aqui de forma automática. Vou te entregar mais algumas fórmulas de forma isolada e aí nós vamos começar a trabalhar através dessas fórmulas para você conseguir deixar isso aqui de forma automática. Veja só, existe uma fórmula de manipulação de texto que é a fórmula, por exemplo, find. Vamos lá entender o que é a fórmula find. Jô, tem uma nova fórmula, nunca usei na minha vida. Como é que eu vou fazer? Por exemplo, se você me perguntar assim, João, nesse exato momento, você sabe quais são as variáveis que vão aparecer na fórmula find? De verdade? Não, sim. Então, como você garante que você vai conseguir usar? Porque eu sou expert em Excel, eu sei interpretar, eu conheço a gramática. É isso que você precisa conhecer. João, como é que é possível alguém que nunca usou isso aí conseguir dominar? É por isso que uma das minhas alunas, a Faira, por exemplo, que é uma estudante que não sabia, nunca tinha trabalhado, saiu do meu curso a saber usar a fórmula. Agora está no mercado de trabalho a brilhar, por exemplo. Domina a fórmula, sabe combinar a fórmula. Por quê? Porque ela só entendeu a gramática. Você não precisa ser inteligente. Você só precisa entender a gramática. Você só precisa saber interpretar. Quando você sabe interpretar, amigo, você usa o que você quiser. É que nem português. Eu também nem falo bem português. Só que eu conheço a gramática, por isso estou aqui a conseguir me comunicar, pelo menos. Então, o segredo está na gramática. Anota aí, os experts dominam a gramática. Vamos fazer aqui find. Vou tirar o parênteses só para tentar para o Excel me dar aqui uma sugestão do que faz essa forma. Ele diz assim, retorna a posição de um texto. Aqui está escrito text string. String significa texto. Retorna a posição de um texto. Ei, amigo, como é que você sabe que string é texto? É gramática. Está escrito lá no meu livro, a gramática do Excel. Eu explico exaustivamente isso lá no meu curso também. Texto, gramática. Find is case sensitive. O que significa find is case sensitive? Significa a fórmula find diferencia letra maiúscula e letra minúscula. Ou seja, se você tiver a procurar um A maiúsculo e um A minúsculo, por exemplo, vai dar essa diferença. Okay? Então, vou abrir parênteses e vou começar a interpretar a gramática. Ele está dizendo assim, texto a ser procurado. Por exemplo, aqui, o que eu quero procurar para eu poder separar Jorge e Carlos de uma forma isolada? Eu quero procurar esse espaço aqui vazio, porque eu quero pegar a informação até que onde tem espaço. Então eu vou procurar espaço, vou abrir aspas, vou escrever aqui mesmo espaço, aspas. Ok? Aí você vai dizer assim, não estou entendendo como assim espaço, aspas. Ei, amigo, no Excel, anota aí, no Excel todo o texto fica dentro de aspas. Claro, no contexto de fórmula. Aqui, por exemplo, não tem aspas porque não é fórmula, mas desde o momento que você coloca igual e aquilo vira fórmula, então você começa a colocar aspas. O que está acontecendo nessa aula, afinal de contas? Nessa aula, anota aí, a minha principal missão é te ajudar a chegar ao nível avançado e aprender a automatizar tarefas para que tu possas ganhar chave no lugar de trabalho, para que tu comeces a fazer um trabalho diferenciado, para que tu te tornes um profissional único, um profissional que chama a atenção. Só que não tem como você alcançar esse objetivo sem você saber fazer fórmula. Não é possível. Impossível. Esquece. Não tem como. Não, mas eu já sei formação, não sei combinar as formas. Também não é possível. Tem que saber combinar a forma. Então, o que está acontecendo nessa aula? Estamos a resolver exercícios, estamos a discutir vários conceitos básicos. Por exemplo, aqui texto no Excel. Aspas. Então, se você parar para ficar bem atento, se você tiver assistir essa aula, tentar fazer alguma outra coisa também, você vai perder muitos conceitos aqui. Eu estou te entregar vários conceitos diferenciados. É uma aula prática, amigo. No final dessa aula, vou te mostrar como obter essa planilha para você poder ter resultado. Então, está aqui, find, vírgula, texto a ser procurado. Depois aqui ele diz onde está esse texto? Onde você quer procurar esse espaço, por exemplo? Eu poderia dizer aqui,
Mas eu não vou dizer ali, não. Eu primeiro vou fazer o trim, vou limpar os espaços nas extremidades. Sabe por quê? Porque se eu procurar aqui só fechar parênteses assim, entre, ele vai me dar posição 1. Sabe por quê? Porque o espaço está na posição 1, mas eu quero esse espaço. Então eu quero ignorar o espaço nas extremidades. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui quando ele pedir essa variável? Vou fazer trim, abrir parênteses, vou selecionar este, veja só o parênteses vermelho, porque este parênteses aqui fecha este, e agora eu vou fazer um segundo parênteses, que é este preto, que vai fechar este aqui. Eu não estou a dizer assim, estou a procurar espaço neste texto, mas ignorando os espaços nas extremidades. E agora eu sei que é posição 6. Mas eu quero trazer Jorge até a letra 5. Então vou fazer aqui, vou aproveitar aqui e fazer 6 menos 1. Então está aqui é 5. A posição Jorge tem 5 letras. Carlos, se eu arrastar para aqui agora tem 6 letras. Então eu encontrei uma forma dinâmica de trazer aqui esse número 5 que eu tinha feito de forma manual. É essa forma que me retorna. Então vou copiar essa forma, vou fazer Ctrl C. Aqui onde está 5 eu vou apagar, vou fazer Ctrl V. Agora se eu arrastar, por exemplo, eu já tenho o Carlos certo. Ou seja, eu já consegui fazer uma fórmula que vai me retornar todos os nomes, todo o primeiro nome de forma certa. Veja só, aqui tem espaço na extremidade, tem 5 letras, aqui tem espaço na extremidade, tem 2 letras, mas eu consegui fazer uma fórmula que me entrega isso aí de forma 100% dinâmica, de forma 100% automática. Essa é a vantagem de saber combinar formas. Se nós olharmos dessa forma agora, veja só como é que a forma ficou. Left aqui, trim aqui, vírgula, find aqui, lá, vir, menos 1, etc. Mas veja como é que nós fizemos isso de forma separada e segregada. Eu quero que você anote aqui no chat assim. Realmente a combinação de formas me ajuda a resolver problemas. Coloca aqui no chat assim. Realmente a combinação de fórmulas me ajuda a resolver problemas. Amigo, presta atenção. Se você não souber combinar fórmulas, se você não souber fazer as fórmulas namorar entre elas, não vai ser possível você resolver problemas de forma eficiente. Você vai perder tempo. Sempre que você perde tempo no Excel a fazer um trabalho que não agrega muito valor, você deixa de fazer trabalho que realmente agrega valor à sua função e ganhar chave no lugar de trabalho. Por que a maioria, por que 99% das pessoas não crescem no lugar de trabalho? Outras correm risco de ser demitidas, outras realmente já foram demitidas. Por que isso acontece? Porque as pessoas não sabem fazer um trabalho diferenciado, porque as pessoas perdem tempo a fazer um trabalho, coisas nada a ver. Se você fizer isso aqui de forma manual, numa base de 1000 linhas, você vai levar um dia inteiro a fazer isso aqui. De aparecer um Excel, vai chegar ali e vai fazer 1 minuto. Quem você acha que vai realmente ganhar chave no lugar de trabalho? Então vou te dar um TPC. Já começou a onda de TPCs. Aí você vai dizer assim, mas como é que eu vou ter essa planilha para poder fazer o exercício esse TPC? Vou te entregar no final dessa aula. Mas está aqui teu primeiro TPC. Você vai fazer o apelido agora de forma automática. Qual é a forma que você vai usar para fazer? Eu já vou te entregar. Você vai usar a fórmula write. Porque a fórmula write, ela devolve a parte direita de um texto. Se eu clicar aqui, por exemplo, o André tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu virar escrever 5, ele já me traz André. Só que o problema é que se eu arrastar essa forma, por exemplo, veja lá que para o Mateus já está errado. Para o João tem espaço aqui. Então você vai ter que combinar essas formas com algumas outras formas de manipulação de texto para você poder trazer isso aqui. Então aqui eu vou pintar de cor de laranja. Esse aqui é o teu TPC, trazer o apelido. Trazer o apelido. Ok? Agora eu quero te ensinar uma outra coisinha que é um conceito básico que você precisa conhecer. Amigo, eu sei que essa aula é sobre forma, mas quero te entregar outras coisas que eu não te prometi aqui, pode ser? E por que eu estou a fazer isso? Porque existem, é aquilo que eu disse. Engraçado, vários alunos, por exemplo, quando entram no meu curso completo, eles dizem assim, eu achava que estava no nível intermédio, mas descobri que não estou. Tem quem já disse, eu achava que estava no nível avançado, só entrei para aprender a fazer automação. O que é essa automação? Afinal, é pôr um botão, você clicar e mais o que acontecer. Tem quem entrou no curso a dizer assim, eu achava que estava no nível avançado, só entrei para aprender automação e na verdade descobri que eu estava no nível básico. Por quê? Porque existem conceitos de nível básico pouco conhecidos que também te preparam para saber dominar formas, te preparam para resolver exercícios complexos. Então, amigo, presta atenção. Os experts começam do nível básico.
O teu curso está separado em níveis, está só que é completo. Eu te dou básico, te dou intermédio, te dou avançado, te dou automação e o curso ainda é online, não é presencial. Por quê? Porque que é online? Por uma razão muito simples, porque no online eu consigo te entregar um acompanhamento customizado. Eu consigo fazer com que você tenha um desafio, você vai aplicar, você tenha dificuldade, você volta e você ainda tem sessão de dúvidas. E a sessão de dúvida ainda fica gravada para você poder rever. É um curso fechado, tem um grupo de acompanhamento no WhatsApp, enfim, muita coisa. Mas as pessoas também não vão abertas, não estão abertas, vão abrir depois da jornada de Expert em Excel. No dia 31 de janeiro vão abrir as inscrições para a próxima turma, nos cursos completos e, enfim, não ficam abertas por muito tempo, porque já na quarta-feira, se não me engano, dia 2 de fevereiro, as aulas já começam. Então, abril ali já fechou, já para a gente iniciar, ok? Tem mais de 200 pessoas já na fila de espera, apesar de não ter vaga para todo mundo. Vamos lá continuar agora. Apelido, vai ser teu TPC. E não quero te mostrar, por exemplo, uma coisa que eu não te prometi nessa aula, mas vou te entregar, que é colar. Existem várias formas. O que é colar? É fazer paste. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Só que o problema do Excel, se eu fizer Ctrl+C deste Jorge, fizer Ctrl+V aqui, veja lá o que aconteceu. Ele deslocou a fórmula. Quando você tem uma fórmula, você faz Ctrl+C, Ctrl+V, você está a carregar aquela fórmula, está a tentar colocar em outro lugar. Basicamente, você está a tentar fazer isso. Então, existem outras formas de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que diz colar especial. E você também precisa dominar isso para poder resolver os seus problemas. Okay? Um deles, por exemplo, eu vou fazer Ctrl+C aqui. Logo depois de você fazer Ctrl+C, olha lá para aqui, por exemplo, está desativado. Quando você faz Ctrl+C, ele ativou. Eu vou selecionar aqui, ele vir aqui nessa setinha e vou clicar aqui em Paste Special. O que é esse Paste Special? São várias outras formas de fazer colar. Um deles é colar valor. Ei, presta atenção, aqui tem fórmula. Se eu clicar aqui, o que você está vendo aqui? Fórmula. Se eu clico aqui, eu posso vir para aqui para colar especial e pedir para ele colar como valor. Se eu clicar Jorge, agora aqui está escrito Jorge, já não é fórmula o que está aqui. Aqui tem fórmula, mas aqui não tem. Então você pode selecionar tudo isso, vir aqui e fazer colar como passe special e colar como valor. Você colou tudo isso aí como valor, por exemplo. Então, essa era a parte do exercício. Então, depois de você fazer o apelido, você vai ter que fazer o apelido também como valor. Vai só começar a animar, amigo. Não, Jô, depois de obter a planilha, como é que eu vou fazer para tirar minhas dúvidas? Calma, a jornada Expert em Excel é um treinamento a sério. Então, eu vou te mostrar como ter essa planilha, onde postar as suas dúvidas para a minha equipe te ajudar. E isso só vai estar disponível até dia 30 de janeiro. Se você der essa... Isso vai estar disponível até dia 30 de janeiro. Por quê? Porque a partir do dia 31 eu preciso... Toda a minha equipe só vai estar concentrada nos alunos da próxima turma. Vamos criar um grupo selecto lá. Vamos ter sessões de dúvidas com eles. Vamos fazer um acompanhamento customizado só com os nossos alunos, ok? Mas antes disso, você tem a jornada Expert X, que é um treinamento gratuito, onde a gente também vai te dar a chance de tirar essas dúvidas e aprender muito conosco. Ok? Até me perdi aqui. Deixa eu afastar um pouco. Mais um exercício aqui, por exemplo. Mais um exercício de manipulação de texto. Veja só, por exemplo, aqui está escrito Jorge, Carlos, etc. Suponha que você queira fazer com que todos esses nomes fiquem, por exemplo, com letra maiúscula. Qual é o principal objetivo dessa aula, afinal de contas? Presta atenção. O principal objetivo dessa aula, eu quero que você saia dessa aula a perceber uma coisa. Nunca mais fazer trabalho de forma ineficiente. Eu quero que você saia dessa aula com essa decisão. Nunca mais vou fazer um trabalho de forma ineficiente. Nunca mais. Por exemplo, aqui, vamos lá colocar o nome de forma maiúscula agora. A primeira coisa que o amador ia pensar em chegar aqui e começar a fazer de forma manual. Já perdeu tempo. Imagina se aqui tiver 1000 linhas. Anota aí. Sempre que eu tiver a perder tempo no Excel, significa que existe uma forma mais inteligente de fazer o mesmo trabalho. Amigo, quando você começar a fazer esse tipo de trabalho, você se tornar um expert em Excel. As coisas que vão começar a acontecer na tua carreira, você não vai acreditar. Por quê? Porque as pessoas vão começar a te pedir ajuda. Você vai começar a ganhar destaque. Talvez você vai chegar numa entrevista de emprego, você vai dar um espetáculo, você vai mostrar que você domina essas coisas. Não tem como a pessoa não querer trabalhar contigo, não tem como você não ser promovido, não tem como você não crescer na carreira. Por quê? Porque você vai fazer uma coisa que poucos profissionais sabem fazer. Pergunta como é que eu sei disso. Porque só no ano passado, em 2020, eu formei centenas de extras. Eu vi com meus próprios olhos centenas de alunos ganharem destaque, conseguiram o primeiro emprego, crescerem na carreira. Ok? Então, olha só, primeiro nome inicial maiúscula.
você vai fazer aqui, existe uma fórmula, por exemplo. Primeiro, como colocar todos os nomes com letra maiúscula? Existe a forma upper, upper, upper. Se você selecionar esse texto, fechar parênteses, enter, ele coloca todas as letras maiúsculas. Se você fizer assim, por exemplo, fórmula, além da fórmula upper, tem, por exemplo, acho que é a fórmula proper. Amigo, tem fórmula para tudo aqui no Excel. Proper, por exemplo. Se você selecionar esse e fizer proper, ele ajusta. Então, vamos supor que aqui tivesse Jorge, por exemplo, com letra minúscula aqui. Ele faria com que Jorge... Veja só, aqui está Jorge com letra minúscula, aqui está Jorge com inicial maiúscula. Por quê? Porque a forma proper faz com que a primeira letra seja maiúscula, por exemplo. Onde você quer chegar com tudo isso? Eu quero te mostrar como encontrar uma fórmula. Aqui está escrito o primeiro nome, não é isso? Inicial maiúsculo. Logo eu já sei como a forma de manipulação de texto. Por quê? Porque ele está a pedir para ir pegar alguma coisa no texto. Segundo, na maioria das vezes existe uma fórmula que você não conhece para resolver um problema. Terceiro, te mostrei como entender o que uma fórmula faz, como iniciar uma fórmula, como interpretar variáveis. Então está aqui, fórmula própria. Está aqui. Pronto. Você vai fazer o mesmo aqui para apelido. Olha que bonito. Estou a trazer exercícios práticos de problemas que vão te ajudar a ser mais eficiente no dia a dia. E esse exercício aqui vai animar agora. Este aqui vai animar. Vamos fazer assim. Vou ocultar aqui, vou fazer hide. Vou ocultar aqui também. No final eu vou fazer unhide antes de passar essa planilha, tá bom? Agora vamos lá. Queremos a empresa. Existe aqui uma fonte de dados. O que é essa fonte de dados? Eu estou a simular como se fosse uma outra aba que tem informações só que desorganizadas de uma outra forma. Então, como é que você faz, por exemplo, para ter alguma informação que está aqui? Você quer uma informação que está lá, mas que não está aqui. Um exemplo disso é a empresa. Você quer a informação da empresa que está lá, mas não está aqui. Então, vamos lá. Aqui em fórmulas, sempre que você quiser manipular um texto, você já sabe o que tem que fazer. Sempre que você quiser uma data, você já sabe o que tem que fazer. Sempre que você quiser buscar informação em algum outro lugar ou fazer com que, através de uma informação, você encontre alguma outra coisa ou faça com que alguma coisa fique dinâmica, presta atenção, amigo. São formas de lookup and reference. Por que as pessoas às vezes nem tem um problema? Às vezes ele tem uma fórmula que está aqui, ele quer somar, mas quer deslocar ou quer buscar uma... nem sabe que é possível fazer isso com uma fórmula. É porque ele não entendeu ainda a gramática. Ei, presta atenção. As fórmulas de lookup and reference te ajudam a fazer exatamente isso. São várias aqui. Uma delas que nós vamos usar aqui, por exemplo, é a famosa VLOOKUP. Porque nós queremos ir buscar uma informação que está em outro lugar. Qual é a informação? A empresa que está em outro lugar, mas que não está aqui. Só que para você poder buscar essa informação que está em outro lugar, mas que não está aqui, você tem que se perguntar assim, nessa outra base tem alguma informação que está aqui, que também está lá, que é para eu poder cruzar, que vai servir como se fosse chave. Tem, que é o nome. Então você pode fazer aqui. VLOOKUP, abrir o parênteses. Por que muita gente, por exemplo, VLOOKUP é uma das formas que naquele treinamento que eu te disse, eu aprendi quando eu voltei a esquecer, porque eu tinha memorizado. Como é que você faz para saber usar essa forma sem memorizar, amigo? Interpretação de variáveis. Veja só. Vamos lá interpretar as variáveis. Aqui está escrito assim. Lookup value. Valor a ser procurado. Lookup. O valor que eu estou a procurar ali. Qual é o valor que está lá? Qual é o valor que está lá na outra base que também está aqui? Que eu vou procurar através desse valor. Vai ser minha chave. Esta aqui. Coloco o ponto de vírgula agora? Não, coloco vírgula. Como é que eu sei? Está aqui, está escrito vírgula aqui, vou interpretar. Depois aqui vem escrito assim, table array. O que é table array? O que é array? Conjunto de células. O que é esse table array? É um conjunto de células que tem a informação que eu estou a procurar. Então vou chegar aqui, vou selecionar simplesmente. Vou selecionar assim? Não. A primeira coluna que eu seleciono é a coluna que tem a informação que tem que ser cruzada. Qual é a informação que tem que ser cruzada? Esta aqui. Então, eu posso selecionar assim? Não. Posso selecionar assim? Também não. Tem que selecionar a partir daqui, onde tem a informação que eu quero cruzar. Depois disso, eu posso fazer uma coisa chamada vírgula.
Depois ele diz assim, qual é a coluna que você quer tornar? É 1, é 2 ou é 3? É 3 que tem a informação que eu quero. Como é que você sabe que agora tem que preencher a coluna que tem que... Está aqui escrito, está negrito aqui, 3, vírgula. Depois aqui está, true, pesquisa aproximada, false, pesquisa exata. Eu quero pesquisa exata. Por quê? Porque pesquisa exata, ele vai procurar o nome daquela forma que está escrito. Pesquisa aproximada não. Então eu quero exata. Vou fechar a parede, vou fazer enter. Você viu que eu interpretei? Você percebeu que eu interpretei, não precisei memorizar? Agora o que eu vou fazer? Simplesmente vou arrastar a fórmula. J está a dar erro aí. Por que está... Ah, não. Uma das coisas mais terríveis que acontece quando alguém começa a aprender fórmulas e chega no lugar de trabalho, começa a ter dificuldade de erro. E ele não sabe tratar erro. João, mas essa aula não era sobre fórmula? Era, mas eu quero te ensinar a tratar erros também. Por quê? Porque com base nisso aqui que eu estou te entregar aqui, você vai estar mais preparado para participar da jornada Expert em Excel, se tornar Expert em Excel, fazer um trabalho diferenciado, amigo. Einstein disse uma coisa, insanidade é fazer as mesmas coisas, esperar resultados diferentes. Se você não se tornar Expert em Excel, chegar ao final do ano, você olhar para trás e você não crescer na carreira, não diga que eu não te avisei. Você não vai fazer um trabalho diferenciado, crescer na carreira, chamar a atenção sem se tornar expert em Excel, sem fazer um trabalho diferenciado. Você não vai crescer. Pergunta como é que eu sei disso, porque eu vivi isso durante 3 anos. 2 anos de estágio na primeira empresa, fui demitido. Segundo ano de estágio, trabalhava duro, feito um cão, trabalhava no final de semana, saía tarde. Mesmo assim, ninguém notava o meu trabalho. Mas quando eu aprendi isso aqui, quando eu comecei a fazer aqueles gráficos que balançam, o gráfico, quando eu aprendi a fazer o gráfico que eu vou te mostrar na jornada de Expert em Excel. Quando eu aprendi a fazer automação, colocar um botão, clicar e a mágica acontecer. Quando eu aprendi a dominar a forma, comecei a fazer um trabalho tão chamativo, mas tão chamativo que gerentes de outras áreas vinham me pedir ajuda. Gerentes vinham pedir ajuda para resolver problemas que os funcionários das áreas deles não conseguiam resolver. Veja só que louco. Por que eu estou a falar isso para me gabar? Não. Mas para dizer que você também pode. Para dizer que é simples. Para dizer que qualquer um pode. É só seguir um passo a passo, é só entender a gramática, saber dominar formas, entender os princípios para fazer gráficos dinâmicos, conhecer as técnicas para fazer automação, acabou. Excel, amigo, é simples. Então, como é que você descobre? Sempre que der um erro, o que você faz? Você analisa a fórmula. Vamos fazer uma análise de fórmula aqui. Vou clicar aqui, você olha para a fórmula como é que ela está. Depois cliquei aqui, você percebe que a fórmula mudou. Cliquei aqui, você percebe que a fórmula mudou. Cliquei aqui, você percebe que ela mudou. Então, sempre que der erro, sempre que anota aí, sempre que a forma funcionar num sítio e não funcionar no outro, vamos lá, funcionou aqui, mas aqui não funcionou. Sempre que isso acontecer é porque existe um problema de deslocação. O que é um problema de deslocação? Você vê que a forma está a mudar. Aqui eu tinha selecionado D2 e aqui eu tenho selecionado E5 até G13. E5 até aqui. Então a fórmula mudou. Agora ele está a pegar de E7 até 15. E7, ele está a pegar daqui até aqui. Tem informação aqui? Não. Então eu preciso fazer com que isso aqui fique fixo. Esse é o conceito de trancar fórmula. Não vou aprofundar aqui. Não vou conseguir aprofundar nessa aula, mas você tem que entender. Não tem como dominar a fórmula sem trancar. Então eu vou trancar parte dessa fórmula aqui. Para trancar é simples. Para trancar é simples, basta clicar em F4 aqui que é esse atalho. Não vou conseguir aprofundar esse conceito aqui para a aula não ficar, para você não, enfim, não amanhecermos aqui. Mesmo assim não funcionou. Então deixa eu entender aqui. Procurou Jorge, procurou Lara, por exemplo. Deixa eu fazer assim, apaguei. Ok, agora vou arrastar de novo. Aqui continua a dar. Deixa primeiro ver se a forma está a mudar. Só está a mudar aqui no D, que não tem problema. Tem que realmente mudar. Okay? Tem que realmente mudar. Então, esse nome, por exemplo, está lá. Essa é a pergunta. Mas o nome está assim, está aqui. Está aqui. Então, vamos lá entender aqui o que tem que acontecer. Será que é o trim? Será que temos que fazer o trim? Vamos lá fazer o trim aqui, então. Vai fazer o trim aqui, só para ver se é o problema de espaço, alguma coisa assim.
string, abrir parênteses, fechei, enter. Ok, agora vou arrastar a fórmula. Aqui continua a dar erro. Então eu estou a desconfiar que aqui tem algum espaço aqui. Está a ver que aqui tem um espaço? Veja só que louco. Tem um espaço aqui na extremidade. Então, anota aí. Vou te ensinar uma coisa nova aqui. Sempre que você... amigo, estamos a resolver problemas sérios aqui. Veja só, uma coisa que acontece no dia a dia nas empresas. Os dados às vezes vêm desformatados. Esse dado, por exemplo, aqui, não está certo. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma segunda coluna aqui. Vou fazer assim. String do nome. Para quê? Para eu limpar o espaço na extremidade. Agora, porque eu não vou ter que limpar, não vou conseguir limpar um de forma manual. Imagina se forem 1000. É por isso que eu tive que acrescentar uma forma. E não, você consegue perceber que a manipulação de dados depende de fórmulas no Excel. A manipulação de dados depende de fórmulas no Excel. É por isso que aqui eu fiz trim, ou seja, tenho essa informação aqui. Tenho essa informação, mas tive que fazer trim para limpar o espaço na extremidade. Por exemplo, lá aqui tem espaço. É por isso que aqui está a dar erro. Está a dar erro. E estamos a tratar, e estou a mostrar como é que se trata um erro no Excel. Primeiro você verifica se o sítio que tem que estar trancado está. Ok, já verificamos, certo? Mesmo assim está a dar erro. Fomos lá e inspecionamos, descobrimos que tem espaço na extremidade. Criamos uma coluna, usamos o trim para matar o espaço. Agora qual é o próximo passo? É refazer esse VLOOKUP. Lookup velho é este, vírgula, table array, interpretar de novo, não precisa memorizar. O que significa array no Excel? Conjunto de células. Qual é o conjunto de células? Tem a informação que eu quero. Agora vou selecionar a partir daqui. Em vez de selecionar a partir daqui, vou selecionar a partir daqui. Por quê? Porque aqui eu já limpei o espaço na extremidade. Então a empresa agora é 1, 2, 3, 4, 5. Vou trancar aqui, vírgula 5. Como é que se tranca? F4 é o atalho para trancar. Trancar é um outro assunto que eu não vou aprofundar. Mas eu falei, para você dominar formas tem que saber trancar. Eu não vou aprofundar esse assunto aqui agora, ok? Coluna 5, vírgula, pesquisa exata, fechei parênteses, enter. Vou pegar essa forma, vou apagar tudo aqui, vou voltar a arrastar a forma. Pronto. Um dos atalhos para arrastar a fórmula é esse. É dar duplo clique aqui na pontinha, assim, 2 cliques com o mouse, ele vai arrastar a fórmula. Tá aqui, já está a funcionar. Então você viu como é que se usa a fórmula, como é que se interpreta erro, como é que se limpa uma base, por exemplo. Como é que se limpa uma base. Eu quero resolver mais um exercício. Eu trouxe vários exercícios aqui que eu não vou conseguir resolver todos porque a aula está ficando muito longa, mas eu quero resolver mais um exercício. O que está acontecendo nessa aula? Está acontecendo um jogo de combinação de fórmulas. Veja lá aqui, por exemplo, o que a gente fez. Uma fórmula comprida ali. A gente combinou fórmulas. Falamos sobre colar especial. Falamos sobre formas de lookup and refs, por exemplo, que é o VLOOKUP. Falamos sobre resolução de erros no Excel. Como sair de um erro ali para... Amigo, o que estamos a tratar aqui é sobre se tornar um profissional diferenciado. É sobre fazer um trabalho de forma eficiente. Ok? É sobre isso. Essa aula é sobre isso. A jornada de expert em Excel é sobre isso. Meu curso, então, é já para te carregar nas costas e te empurrar. Mesmo se você for preguiçoso, no meu curso você vai ter resultado. Por quê? Porque lá é como se fosse uma tribo, é uma comunidade de pessoas. Tem uma hora marcada para a gente fazer sessão no Zoom. As pessoas começam a mandar resumo. Você vê teus colegas a estudarem, mesmo que você seja preguiçoso, você vai ter resultado lá no meu curso, por exemplo. As pessoas abrem dia 31 e ficam abertas por pouco tempo. Pouco tempo, porque já no dia 2 ou dia 3 iniciam as aulas. Então é abril, fechou. Os primeiros já iam conseguir garantir a vaga, boa sorte para eles. Okay? E-mail. Como é que se faz um e-mail do cidadão? Você primeiro tem que ter um apelido, aí você vai fazer, por exemplo, nome.apelido @nome da empresa.co.mz, coisas assim, ok? Como é que a gente faria isso aqui, por exemplo? Através de um conceito avançado, na verdade nem é avançado, sabe? É básico. É um conceito básico, só que é pouco conhecido. Existe um conceito aqui dentro do Excel chamado concatenação. O que é concatenar? Concatenar é juntar texto. É através desse conceito. Você já viu aquele gráfico, por exemplo? Agora você vai perceber por que fórmula. Por que não tem como nem chegar no nível de automação, nem no nível avançado, que é fazer gráfico sem saber fórmula. Você já viu aqueles gráficos, por exemplo, onde quando você clica no filtro, o título muda. Como é que é possível fazer aquilo através de concatenação, professor?
João, como é que é possível fazer um gráfico em que o título muda quando um filtro é selecionado? Através de concatenação. E essa concatenação é como se estivesse a fazer fórmula. O que é concatenar? É juntar texto. Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu quisesse fazer jorge@empresea.gmail.com. Eu primeiro ia fazer igual, selecionar Jorge, Enter. Pronto, já tenho Jorge. Juntar agora, vou fazer concatenar. Em vez de você usar o símbolo de mais, você usa o símbolo de i comercial para concatenar. Só que como o que você vai escrever vai ser um texto, então tem que estar dentro de aspas. Só não vai estar dentro de aspas se for uma célula. Então aqui, por exemplo, vou colocar arroba, vou fechar aspas, por exemplo. Enter, está aqui. Jorge arroba. Agora quero colocar empresa. Posso escrever aqui, por exemplo, empresa. Só que qual é a empresa? É A, por exemplo. Qual é a empresa? É A, por exemplo. Já que a empresa é A, eu preciso usar o... Já que a empresa é A, eu preciso arranjar uma forma de conseguir pegar essa informação aqui, por exemplo. Então, vou concatenar com a parte direita, que é a fórmula right, que eu já te ensinei aqui também nessa aula. E vou fechar parênteses, por exemplo. Está aqui a empresa A. Depois vou concatenar, por exemplo, de novo com o texto gmail.com. E aqui está. Como é que eu fiz essa junção toda? Através do símbolo i comercial. Esse conceito chama-se concatenação. É um conceito básico, mas pouco conhecido. Se você não conhece esse conceito e acha que, por exemplo, está no nível avançado, está no nível intermédio, então você já se enganou. É por isso que eu disse, a maioria dos alunos que entram no meu curso, eles entram a pensar que estavam no nível intermédio ou avançado e eles descobrem que estão no nível básico. Porque por causa deste conceito, além desse conceito, existem outros, conceitos de referência, conceito de deslocação, conceito de trancar fórmulas, enfim. Então, a partir daqui eu consigo arrastar essa forma. Qual é o TPC que eu vou deixar para si aqui? Simples. Aqui onde está a letra A, por exemplo, você tem que juntar isso com uma outra forma para fazer com que essa letra A da empresa fique minúscula. Então, deixei 3 TPCs para si aqui. Trabalhar com e-mail, trabalhar com apelido. E vou desocultar aqui mais alguns TPCs que eu deixei para ti. Unhide. Trabalhar com esse apelido em valor. Trabalhar com apelido maiúsculo. Ok? Então, em resumo, o que eu te entreguei nessa aula? Te mostrei como saber encontrar uma fórmula, como é que as fórmulas estão organizadas, como interpretar variáveis. Te mostrei de forma prática como combinar fórmulas. E ainda estou a dar um exercício para você poder praticar e estar mais preparado para participar do nosso grande treinamento, que é a Jornada Expertise. Como é que você vai fazer para obter essa planilha? Essa planilha vai estar num grupo, vai estar na nossa comunidade Facebook. Existe uma comunidade Facebook que nós criamos na última hora, onde você vai poder interagir com os outros participantes desse nosso grande treinamento. Então, se você ainda não está nesse grupo Facebook, é simples. Ou, provavelmente, a minha equipe já mandou... se você se cadastrou na Jornada Expert em Access, assim, vê que você está no grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, se você não for a ver a mensagem com o link para você entrar no grupo Facebook, é simples. Você só precisa clicar ali no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, ver ali os administradores, provavelmente vão ter uns 5 administradores no grupo, chama qualquer um deles e peça o acesso à comunidade do Facebook. Esse administrador vai te mandar um link, você vai clicar, você vai pedir o seu acesso e você vai entrar para essa comunidade do Facebook. Lá na comunidade do Facebook vai estar disponível essa planilha. Se você não encontrar, você também escreve lá, posta. Peço acesso à planilha da aula 4 de preparação para a Jornada Expert em Access. Essa é a 4ª aula de preparação. Você vê que já existiram mais outras 3. Enfim, e as outras aulas talvez nem vão ficar gravadas também. Então você tem que se agendar para participar todos os dias, às 18h05, às 19h05. Eu vou ficar atento aqui nos nossos canais, ok? Então, é assim como você vai fazer para ter acesso a essa planilha. Você vai falar com um dos administradores para ele te mandar o link para o grupo do Facebook. Nesse grupo do Facebook vai ter essa planilha, que é uma das planilhas desta 4ª aula de preparação para o nosso grande treinamento. Então, por que você tem que realmente buscar essa planilha, praticar, fazer esse TPC? Simples, porque os experts são aqueles que praticam. O Excel definitivamente não é uma ferramenta teórica, é uma ferramenta prática. Se você realmente quer ter resultado, realmente quer mudar o rumo do seu percurso profissional, realmente quer crescer no ano 2022, realmente quer ganhar destaque no lugar de trabalho, você tem que praticar tudo que eu passei nessa aula, absolutamente tudo. Para quê? Para começar a dominar formas, começar a fazer um trabalho eficiente. Então é isso, um abraço e te vejo na próxima aula.